Olá, essa é a primeira parte do vídeo tutorial que ensina a configurar o Avast 4.8. O primeiro passo é localizar o ícone com a letra I ao lado do relógio e clicar uma vez com o botão direito. A primeira opção do menu, que é exibida, é o que é o Avast VRDB. Traduzindo para o português, VRDB significa Banco de Dados de Recuperação de Vírus. Esse banco de dados é uma série de informações que o antivírus coleta do nosso computador e vai armazenando para evitar um possível problema quando nós temos uma infecção. Por exemplo, o vírus vai lá e ataca um arquivo do nosso computador. Esse banco de dados vai dizer qual era o tamanho original do arquivo e qual era o conteúdo desse arquivo. E assim que a gente tiver um vírus, por exemplo, nesse arquivo, o banco de dados vai ser útil para o antivírus para que ele consiga restaurar esse arquivo no formato original sem que a gente perca qualquer tipo de informação. Tá? O próximo item é o criar o VRDB agora. Se a gente clicar isso, ele vai sair fazendo uma varredura pelo nosso HD e vai criar, né, essas definições de banco de dados com todo o histórico do nosso disco. A terceira opção é criar o VRDB quando o computador estiver inativo. Essa opção é uma opção interessante, mas não é tão interessante para quem está toda hora mexe um pouquinho e para. Por quê? Você parou ali de mexer no computador, o nosso antivírus, o Avast, ele vai começar a criar ali esse banco de dados. Então, toda vez que você parar ali de mexer ali por alguns segundos, alguns minutinhos, quando você for mexer novamente, você vai sentir que o computador está lento. Por quê? O Avast está criando esse banco de dados de recuperação de vírus nesse momento. E aí, toda hora ele vai ficar interrompendo, iniciando, interrompendo, iniciando. Tá? Uma forma legal de se trabalhar é essa quarta opção aqui, que é criar o VRDB quando o protetor de tela estiver sendo executado. Tá? Então, por exemplo, você saiu para fazer qualquer coisa, ele abriu o protetor de tela, ele vai sair criando isso daí. Então, vai evitar o transtorno de toda vez que você for mexer no computador, o computador está um pouco mais lento do que o normal. Essa quinta opção, impedir a criação do VRDB, é uma opção um pouco complicada. Ao mesmo tempo que deixa o antivírus um pouco mais rápido, ela é uma opção um pouco insegura, porque, por exemplo, sem o VRDB, quando a gente pega um vírus no computador, por exemplo, e ele não tem a vacina correta para aquele vírus, você pode acabar perdendo um arquivo. Então, esse VRDB, impedir a criação do VRDB, não é uma opção muito interessante. A gente deve evitar um pouco essa opção. A última opção desse menu é mesclar com o ícone principal do Avast. Essa opção é muito útil, tá? Eu geralmente utilizo com essa opção ativada, que com isso, em vez de a gente ter dois ícones aqui do Avast ao lado do relógio, nós ficamos com um ícone só, tá? Então você pode ver que o VRDB vai vir aqui logo abaixo de atualização. Então todo aquele menuzinho que tinha um ícone próprio, né, vai ficar dentro do ícone principal do Avast. Isso daí, num caso, quando você tem lá um computador que tem 5, 6, 7 ícones ali que ficam se ocultando devido à falta de uso e tal ali, você facilita o seu uso, tal, fica mais fácil de você achar porque você concentra todas as informações do Avast em um só ícone. Então, só para finalizar essa primeira parte, é sempre interessante a gente manter marcada essa opção de mesclar o ícone, tá? Caso você tenha espaço e não queira manter os dois num só ícone, você pode dividir em dois ícones novamente, tá? Mas é sempre interessante manter num ícone só. E a outra dica que eu dou é criar o VRDB quando o protetor de tela estiver sendo executado. Isso daí vai dar um desempenho a mais no seu computador quando você estiver trabalhando. Tá? Essa é a primeira parte do nosso tutorial. Mais vídeos você pode encontrar no site www.eduesquiavo.com. Até breve.